Eu não sei se está frio porque está frio mesmo. Eu não sei se está frio porque eu estou um pouco nervoso. Eu só sei que eu estou sentindo frio nas pontas das mãos e nas pontas dos pés. 13 graus? Então está frio mesmo. Graças a Deus não é só eu que estou nervoso. Mas é sempre um privilégio, é sempre uma honra falar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que nós sabemos é o poder para nos salvar, todo aquele que crê, como diz Romanos. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, e nós vamos falar um pouquinho a respeito desse fundamento que é Cristo. Tive que preparar minha mensagem assim 40 minutos, né? Mas graças a Deus estamos estudando o livro de Efésios em Londrina, e eu tenho preparado as aulas lá e tem sido realmente muito bom. Então eu gostaria de ler aqui primeiro e depois nós começarmos a mensagem especificamente, porque a palavra de Deus fala mais do que qualquer outro homem. Efésios é uma daquelas cartas que Paulo escreveu quando estava preso, e nós sabemos o motivo da sua prisão. O motivo era o Evangelho, era Cristo, porque ele nada devia. E como foi lembrado aqui, ele escreveu essas várias cartas, e uma delas é Efésios, e não há uma queixa, uma reclamação, muito pelo contrário, ele exalta Cristo, exalta Deus e nos ensina muitas coisas. Então diz assim em Efésios 1, versículo 1 em diante: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até aí por enquanto. Ele chama de santos e fiéis em Cristo os nossos irmãos da cidade de Efésio. Ele já começa elogiando eles. Olha, vocês são separados para Deus, são separados por Deus, e vocês são fiéis em Cristo. Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, então vou falar aqui por Deus para vocês algumas coisas. Dou graças a Deus, dou graças, e fala de graça e de paz, porque a graça e a paz elas só podem vir mesmo de Deus, através de Jesus, o Cristo, que é o nosso Senhor. Então ele já ensina várias coisas. Só de abrir a boca ele já ensina várias coisas. Separados para Deus, para fazer a vontade de Deus, chamados à graça e à paz, que ele aqui na saudação já fala, vem de Deus, através de Jesus Cristo, e chama ele e diz que é o nosso Senhor. Ora, se nós temos um Senhor, então nós temos alguém que cuida de nós, nós temos alguém que se preocupa conosco, temos alguém responsável por nós. O teu Senhor é responsável por você, e Ele continua cuidando de você e de mim, assim como cuidar dos nossos irmãos lá em Éfeso. E quando Ele diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece uma verdade atemporal. Ele nos diz que tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. E eu fiquei pensando, não é uma, não são duas, mas toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Eu acho que não é pouca coisa. E quando nós vamos vendo e lendo o texto e aprendendo com Paulo, a gente vê que realmente são muitas e muitas bênçãos. Nós temos tudo o que Deus tem para nos dar. Se você é cristão, se você tomou uma decisão de estar com Deus e tomou uma decisão de ser separado desse mundo para estar com Deus, todas as bênçãos estão à sua disposição. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo estão ao seu alcance. A palavra de Paulo bendiz a Deus e nos ensina a bendizer o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele convida cada cristão a bendizer o nosso Deus Todo-Poderoso e a louvar o seu nome com a nossa própria vida e com tudo que a gente faz. As nossas vidas têm que bendizer a Deus. O nome glorioso de Deus depende das nossas atitudes, depende das nossas palavras, depende do nosso pensamento, depende do nosso crescimento em Cristo e de evidenciar que esse nosso Deus é bendito para sempre. Amém? Amém. Antes da terra existir, Deus já tinha um desejo, ou Ele desejou partilhar as suas muitas riquezas com algumas pessoas. Mas Ele poderia ter repartido as suas muitas riquezas com os anjos, com os ministros que estavam lá no céu. Mas Ele desejou ter filhos. A natureza boa de Deus, a boa natureza de Deus, porque Ele é bom em tudo, ela desejou ter filhos, e esses filhos poderiam estar tendo a sua própria decisão de adorar a Deus. Essa natureza se dispôs a expressar o amor dele e a partilhar as suas riquezas com seus filhos. Aliás, para aqueles que têm filhos, o que você não faz para o seu filho? Pense, com quem você gostaria de repartir ou de compartilhar aquilo que você tem de mais precioso? Para quem você dedica todo o empenho e trabalho de todo o mês? A quem você dedica toda a atenção e todo o carinho? Não são os nossos filhos? Não são a eles que nós deixamos de fazer coisas para nós para fazer para eles? O nosso Deus tem essa natureza boa, e Ele desejou repartir as riquezas espirituais com aqueles que desejassem também ser filhos dele, e de livre e espontânea vontade assim quisesse. Então Deus quis ter filhos e filhas, e a sua imagem e semelhança ainda, e ainda nos deu a capacidade de ter prazer de estar com Ele, de ter prazer em obedecê-lo, de ter prazer em amá-lo, e de ter prazer de esperar que um dia, e vai ser breve, porque o tempo aqui é breve, estaremos com Ele eternamente, e aí sim poderemos desfrutar completamente de todas as riquezas que Deus tem preparado para nós. Me vem sempre uma pergunta na minha cabeça, e eu queria compartilhar com a igreja: nós podemos nos contentar com menos? Se Deus tem todas as riquezas, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo estão à nossa disposição, podemos nos contentar com menos que isso? Infelizmente acontece, e alguns se contentam. O mundo se contenta com muito menos que isso, mas poderia estar incluído nessas bênçãos celestiais em Cristo. Ele vai destacar Cristo aqui em todas as bênçãos. Quando ele fala das regiões celestiais em Cristo, já é a segunda vez que ele está falando em Cristo. E no livro de Efésios, só por curiosidade, são 25 vezes que ele fala em Cristo, pelo menos 25 vezes.
não diretamente em Cristo, mas quando ele fala nele ou no Senhor, esse é em Cristo. E tudo que Deus fez foi através de Cristo. Se você puxar na sua memória, em João, o verbo criador que criou todas as coisas foi criado através de Cristo, e sem Cristo nada se fez. João 1:3, todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo, e sem Ele nada do que foi criado se fez. E o verbo criador de todas as coisas, continua criando, e hoje Ele cria filhos e filhas que desejam obedecer a Ele, que tenha a vontade de estar com Ele. A maioria das pessoas, de fato, neste mundo, ou muitas pessoas neste mundo, se contentam com menos. E nós podemos, se quisermos, também nos contentar com menos. Mas um cristão não deve se contentar com menos, porque à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, à medida que nós vamos crescendo em Cristo, e ele vai falar de edificação daqui a pouco, no capítulo 2, nós vamos experimentando as bênçãos celestiais, e nós vamos desejando cada vez mais querer estar nas bênçãos dele. Se eu e você entendermos a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, do que Ele é e do que Ele fez e faz, se nós entendermos e colocarmos isso em nossas vidas no dia a dia, com certeza nós vamos querer entender e aproveitar e saborear cada uma dessas bênçãos que Ele vai falar. Quando Ele fala de herdeiros, quando Ele fala de filhos, a gente lembra de 1 Pedro, se você quiser ir lá, 1 Pedro 1:3, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler. 1 Pedro de 1-3, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. E bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Existe uma herança para nós, reservada para nós nos céus, e existe bênçãos que nós podemos aproveitar aqui, agora e já. Para isso, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, e nós precisamos viver essa vontade de Deus em nossas vidas, como quem realmente é herdeiro. O que Deus decidiu a nosso respeito é simplesmente maravilhoso. Não há ninguém neste mundo, e na oração do nosso irmão ele citou, que mereça as bênçãos de Deus. Nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor com que Ele nos amou em Cristo, nos trouxe essas bênçãos e nos colocou como herdeiros da sua graça, herdeiros de uma vida eterna. E essa esperança que nos move, nos faz sair de nossas casas, enfrentar o frio, o calor, ou seja, o que for, para podermos estar junto e declarar para nós mesmos e para as pessoas que estão nos vendo que nós temos um Senhor, que nós temos um Deus, e que esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Ele vai falando aqui, depois que ele fala que bendito é Deus, ele fala no versículo 4: assim como nos escolheu nele, mais uma vez, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Jesus, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quero abrir um parênteses aqui para dizer que quando Deus diz que nos predestinou, não é essa doutrina da predestinação que é pregado no mundo religioso. Ele predestinou todos, sem exceção, todos que querem, todos que conhecerem a sua palavra, tomem a sua própria decisão
de ser esse eleito por Deus para ser filho dele. Então ele chama a todos para mostrar que Cristo é realmente o nosso Senhor. No capítulo 2, no versículo 19, se você quiser ir lá, um pouco antes ele está falando sobre gentios e judeus, e ele diz: olha, já não tem mais gentios e nem judeus, os dois foram unidos num só, e se tornaram o que nós chamamos de cristão, o que nós chamamos de filhos de Deus. Não há mais diferença entre vocês, judeus e gentios foram unidos pela cruz de Cristo. E no versículo 19 ele fala assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo cristão bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não somos mais estrangeiros, ele fala, nem peregrinos. Então, uma das bênçãos que Deus colocou para nós, e isso é totalmente espiritual, é que nós somos concidadãos dos santos. Nós não somos mais, não somos, quando a pessoa não tem pai, órfão. Nós temos agora um pai, nós temos agora um lugar para esperar, um lugar para planejar, para estar lá eternamente. Ele nos chama de família de Deus, e a igreja é mesmo família de Deus. Gente, como a igreja é família de Deus, é impressionante como a gente se sente tão à vontade na família de Deus, porque nós fomos incluídos por Cristo nessa família, e chegamos aqui, ou em qualquer outro lugar, somos tão bem recebidos, e parece que já conhecemos uma ou outra há tanto tempo. Isso nos faz ficar cada vez mais acreditando na mensagem do Senhor, de que a família dele vive aqui nessa terra, e ela se chama igreja. Mas a igreja também não é só a assembleia, a igreja sou eu, e é você, você é a igreja. Portanto, nós como filhos de Deus, que somos igreja, não podemos desanimar com a igreja, porque a igreja é você. Se alguma coisa não está te trazendo contentamento na igreja, cuidado, você é a igreja, você foi chamado para ser a igreja, eu fui chamado para ser a igreja. Então nós precisamos viver de maneira tal que Deus seja evidenciado na minha vida, e que eu como igreja possa resplandecer a glória, como foi falado hoje, e o louvor de Deus. Então nós fazemos a igreja pessoal, e nós juntos somos o corpo, a igreja, que é responsável pelo louvor e pela glória do nome santo de Deus. Santuário, nesses versículos aqui ele fala que nós somos famílias, chamados para ser concidadãos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Eu estava vendo algumas fotos que o Paulo me mandou do prédio da construção aqui, e nós estamos sonhando com uma construção lá em nossa congregação, e eu comecei a olhar o fundamento de como foi feito aqui. Foi feito pilares, foi feito vigas baldrames, para poder sustentar a construção, e ela foi aos poucos se transformando no que é hoje. Mas ela foi aos poucos se transformando, ela foi sendo edificada, ela foi sendo construída, e para chegar hoje no prédio que é aqui onde nós estamos reunidos. De certa forma, a nossa vida também é assim, edificados no conhecimento, no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, que é a própria palavra de Deus, e sem ela nós não podemos ser edificados. Nós precisamos estar sobre esse fundamento e crescer pouco a pouco. Eu penso que é muito interessante nós não pararmos de crescer, mesmo que com dificuldades, porque se esse prédio aqui parasse de ser construído pela metade, não teria prédio. Mas como ele foi pouco a pouco, dentro de cada condição crescendo,
se tornou esse prédio que hoje se vê. Em nossa vida, só vai ser possível ver Deus e a glória dele, a salvação e tudo o que Deus representa nessa terra, se nós continuarmos passo a passo sendo edificados em Cristo através de sua palavra poderosa, para que lá no céu nós sejamos completamente formados em Cristo, e aí sim estaremos lá eternamente aí você já não vai precisar. Eu descobri uma coisa muito interessante lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, viu? É muito bom, você vai ser sempre aprendendo alguma coisa. E eu descobri que a fé só é importante, só é necessária aqui nesse mundo. No céu você não precisa de fé. Eu fiquei, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Porque a fé é a certeza de algo que nós esperamos, né? E quando estivermos lá, vamos ver a face de Cristo, vamos estar com Deus eternamente. Não precisamos mais de fé, acabou. A fé é só para te levar ao céu. É tão bom saber disso. Então eu preciso cada vez mais ir construindo essa minha fé, esse meu desejo de adorar a Deus através daquilo que eu faço, daquilo que eu falo e até mesmo daquilo que eu penso, porque um dia eu vou estar com Deus, você vai estar com Deus eternamente, e aí sim a sua fé se completa lá onde você vai morar eternamente. Santuário dedicado ao Senhor, isso é a igreja que está falando, sendo Ele mesmo Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. É preciso que sejamos dedicados ao Senhor, é preciso que Deus habite na igreja chamada Assembleia e na igreja chamada eu e você. É necessário que esse nosso Deus seja evidenciado, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Nós vamos ser edificados, nós não estamos edificados, mas nós vamos sendo edificados. O nosso caminhar, nosso dia a dia, a nossa confissão de cada dia, ela vai nos ajudar a ser edificado até que Cristo nos chame de volta. Mas nós somos edificados por um motivo, para uma situação, para a habitação de Deus no Espírito. Então somos edificados para esse fim, para que Deus habite em nós e continue sempre habitando em nós. Ora, se o Espírito do Senhor habita em mim e habita em você, pode ter certeza, Deus será evidenciado nas nossas vidas. Estar em Cristo significa que você pertence a Cristo, que você pertence a Ele e você foi unido a Ele. Mas também significa que você tem todos os privilégios de filho, mas também tem toda a responsabilidade de filho. O filho representa o pai. E de que maneira eu vou representar o meu pai? Nós somos convidados por Deus para ser filhos. É interessante que a gente vai aprendendo com as Escrituras que Deus nos deu a salvação, e é como aquele presente, algo precioso que Deus te deu e que você tem nas mãos. Ninguém pode tirar de você, ninguém, nem mesmo o diabo pode tirar de você. Só você mesmo pode largar a salvação de lado e abrir mão dela. É um presente que Deus te dá e que você vai proteger ele de tudo, vai andar com aquilo na mão, vai andar com aquilo figuradamente na mão, mas está em você, e proteger de todas as coisas, mas ninguém vai te tirar. Deus nos deu esse privilégio, ninguém tira de você a graça, nem de mim. Mas se eu não quiser mais, eu posso abrir mão. Eu posso começar a agir como aquele que não conhece, ou como aquele que não valoriza, ou como aquele que não quer mais. Mas só eu posso fazer isso. Não adianta eu colocar a culpa no meu irmão que me ofendeu. Não adianta eu colocar a culpa no governo que não está administrando bem esse país. Não adianta eu pôr a culpa na minha esposa, nos meus filhos. Não, ninguém é culpado. Tanto não são culpados, não vão me salvar, quanto também não vão me tirar a salvação. Isso veio de Deus para você e para mim, que decidimos um dia estar com Ele, e só nós
podemos protegê-la. Claro que podemos contar com a ajuda dos nossos irmãos, com os conselhos, né, com os cuidados que os irmãos têm, mas você protege e você cuida disso, porque ninguém pode tirar de você, nunca mais. O fato de Deus nos amar dessa maneira, sendo que não há e não houve merecimento nem em mim e você, exalta ainda mais a grandeza de Deus, o amor dele, exalta também a misericórdia dele em nossas vidas, porque não merecendo ele nos deu, e nós podemos então fazer com que a nossa vida seja para a honra e para a glória do nosso Deus, Deus amoroso, Deus bondoso, misericordioso, que nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso, para que nós pudéssemos também nos tornar preciosos para ele. Foi assim que Deus nos trouxe para ele, foi assim que Deus nos chamou para ele, para que nós pudéssemos ver em Cristo realmente um fundamento que não se abala, que não tem nada que nos tire. Então eu gostaria de, junto com todos vocês, louvar a Deus com a nossa vida, louvar a Deus com a nossa boca, ao falar sobre tudo que fomos falar, que possamos ponderar naquilo que fomos falar, com as nossas atitudes, com o que fazemos, com a nossa conduta, buscando os frutos que Deus espera, que são os frutos do Espírito, como fala um pouquinho mais para frente, lá um pouquinho mais atrás, em Gálatas 5. Nós precisamos entender cada vez mais que o que Deus fez por nós demonstra um amor que não tem como medir, não tem como mensurar, e depende de nós estarmos bem, estarmos felizes, estarmos contentes, para que o nosso Deus seja evidenciado na nossa vida e nós também possamos glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe, que você possa pensar cada vez mais nessas bênçãos. Quando você for ler Efésios, note quantas vezes ele fala em Cristo. Tudo foi e é pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria orar também pelo Oswaldo, é o pai do Paulo, aliás, é o sogro do Paulo Caetano. Ele me ligou agora há pouco e compartilhou comigo. Ele está muito doente e eles estão lá aflitos, não sabendo o que vai acontecer. Então eu vou mencionar o nome do Oswaldo, para vocês saberem quem é. Nosso Deus amado e todo-poderoso, muito obrigado, Deus, por ter nos amado tanto dessa maneira e nos ter colocado, Pai, o título de sermos filhos do Senhor. Nós sabemos que não há merecimento mesmo, mas teu amor, a tua graça nos alcançou e nós estamos muito felizes porque somos teus filhos e representamos o Senhor nessa terra, e representamos o Senhor quando nós acordamos até o momento que vamos dormir. Estamos representando o Senhor, estamos mostrando de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir no teu amor, na tua misericórdia, na tua bondade, e mostrar a Deus, a nós mesmos, a responsabilidade que nós assumimos de andar contigo e de pregar o teu nome através daquilo que nós fazemos. Guarda-nos, ó Deus, do mal. Infelizmente, ó Pai, muitas vezes te ofendemos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e paciência, e nos perdoe, Pai, porque somos muito fracos e precisamos da tua força e do teu amor. Nosso corpo é tão fraco, Pai, que até as bactérias que nós não enxergamos podem nos fazer adoecer. Eu gostaria de lembrar do Oswaldo, que está doente, o sogro do Paulo Caetano, que o Senhor possa agir lá, que o Senhor possa abençoá-los a ter sabedoria e calma nesse momento, que possam confiar em Ti, e que o Senhor possa estabelecer a saúde deles, se assim for da sua vontade, e que todos que estão envolvidos lá, Pai, possam lembrar de como o Senhor é misericordioso e bondoso, e possam confiar em Ti, assim como nós confiamos em Ti também, e entregamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa fazer dela instrumento de pregação da Tua palavra aqui nessa terra. Ajuda-nos, Deus, a estarmos bem. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.
a felicidade. Só em Cristo a salvação.